Num é fidelidade. Significa fidelidade, humildade, vida com decência. Quanto Samek é um círculo. Significa suporte e proteção divina. Literalmente, Num é peixe. A tradução é peixe. Só que também é o número 50. Por isso que eu falei para vocês que eu quase reprovei na prova. Que está escrito ali aquela letra, você não sabe se eles estão falando que é um peixe ou se é o número 50. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos libertado do poder dos nossos inimigos, porque por muitas vezes nós nem sabemos as armadilhas que são armadas contra nós, mas o Senhor já foi lá e já quebrou todas e já arrancou todas. Quantas vezes, Senhor, nós estamos passando por caminhos perigosos e nós nem sabemos, mas o Senhor está nos protegendo debaixo das suas asas. O Senhor está ensinando os nossos corações e nos livrando de todo mal. Nós te louvamos por mais esses momentos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos fazer a continuação do Salmo 119. Hoje dos versículos 105 ao 120. Bom, enquanto vocês procuram aí, eu vou falando algumas coisas. Nós já sabemos que esse tipo de sermão que nós fazemos chama-se sermão expositivo, que pode ser feito de versículo a versículo, como também o pregador pode estudar e chegar aqui e falar as minúcias da palavra de Deus. Esse é um sermão muito importante, por quê? Porque ele constrói na igreja aprofundamento. É comida sólida e serve para quem não quer ficar só na superfície, só no óbvio. Mas é para pessoas pensantes que querem aprender de verdade a palavra de Deus. Ele é mais do que boas histórias, ele é mais do que relatos contados sobre a Bíblia. Por quê? Porque ele é puramente a palavra de Deus. E hoje nós estamos estudando, nós já sabemos que é uma poesia acróstica. Passa por todo o alfabeto hebraico. Hoje a nossa letra é Num e Samek. Num vai de 105 a 112 e Samek vai de 113 a 120. O que é interessante a gente saber dessas letras? Para a gente entender melhor o Salmo. Num é fidelidade, significa fidelidade, humildade, vida com decência. Quanto Samek é um círculo, significa suporte e proteção divina. Literalmente, Num é peixe. A tradução é peixe. Só que também é o número 50. Por isso que eu falei para vocês que eu quase reprovei na prova. Que está escrito ali aquela letra, você não sabe se eles estão falando que é um peixe ou se é o número 50. E 50 está associado aos 50 portais de entendimento. Samek significa literalmente apoio, suporte. Por isso que é um círculo. Círculo que Deus faz em redor do seu servo. O servo de Deus está ali no meio, protegido de todos os lados. E o valor numérico é 60. Proteção infinita, porque o círculo, a aliança não tem emenda. Então não tem brecha. Se você é servo de Deus, você está protegido por Deus, não tem como o inimigo te tocar. Ele só vai te tocar se você mesmo falar, não quero, e abrir uma brecha nesse lugar. Significa também confiança, porque a confiança que o servo de Deus tem no próprio Deus, porque ele sustenta a todos os que caem. Aqui não fala que Deus vai proteger o santinho bonzinho. Ele vai proteger, ele vai sustentar, ele vai levantar o servo dele quando o servo dele cai. Então ele já sabe que todos nós um dia vamos cair. Uns menos, outros mais. Mas o próprio Deus se apresenta como o nosso sustento. Vamos para o versículo 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista aqui nos mostra que a palavra de Deus funciona para os filhos de Deus como um guia prático de orientação. Tudo que nós formos fazer, escorre aqui, ó. Pode ser qualquer assunto, qualquer coisa que a gente pensa assim, não, isso é só uma besteira, isso não vai ter na Bíblia não. Procura que vai ter. Se não tiver com as palavras exatas, o próprio Jesus contou uma parábola, alguma coisa relativa àquele assunto que nós vamos conseguir resolver os problemas da nossa vida, tudo dentro da palavra de Deus. Ela é um guia que nos ajuda a evitar os erros morais e ela nos traz consolo nas horas difíceis. Antigo Testamento, quando se falava em lâmpada para os meus pés, é porque não tinha energia. Não tinha essa luz que a gente anda. As pessoas andavam em trevas e eles viajavam à noite. O que eles precisavam? De uma luz para os pés. Vocês imaginam vocês andando no deserto? No deserto tem animais peçonhentos, tem cobra, tem aranhas grandes. E eles precisavam de uma luz para os pés. Então aquela luz andava aqui e eu só via o lugar de eu colocar o pé à frente. Ela não iluminava mais nada. Lâmpada para os meus pés. Isso que Deus está dizendo para o servo dele aqui, ó. Aonde você for pisar, tá claro. Eu não deixo meu filho sair e pisar. Aonde você colocar o seu pé, eu estarei iluminando. Servo de Deus não anda no escuro, não anda sem saber onde está pisando. Essa lâmpada era movida a óleo. O que é uma lâmpada para nós hoje movida a óleo? É nós lermos a palavra de Deus e sermos cheios do Espírito Santo, porque Ele é o nosso óleo. Quando a gente lê e a gente está andando num lugar perigoso, difícil, o próprio Espírito Santo fala, ó, aí não, põe o seu pé para cá. Não vá por esse caminho. Então, nosso Deus continua sendo a lâmpada para os meus pés. E ela é iluminação pessoal. Ela só ilumina o pé de quem está com a palavra e com o óleo. Naquela época, com a lâmpada cheia de óleo acesa perto do pé. Hoje, para quem lê a Bíblia e para quem está cheio do Espírito Santo. Então ele vai saber onde pisar. Mas o versículo também fala de luz para o caminho. As pessoas carregavam uma lâmpada aqui, mas carregavam outra aqui, que era a luz para o caminho. E o que era essa lâmpada maior aqui, que era a luz para o caminho? Podia ser um lampião, uma tocha, mas o fogo era maior e ela iluminava mais do que os pés. Ela iluminava todo o corpo da pessoa e ela iluminava as outras pessoas que estavam perto. Então, uma lâmpada só servia para várias pessoas. O que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer que Ele é um Deus seu, individual. Mas Ele é um Deus de toda a sua família, de todo mundo que anda perto de você. Porque além dele te dar, você busca a Deus, você louva a Deus, você lê a palavra, você se enche do Santo Espírito, Ele te dá uma iluminação especial para os seus pés, para a sua vida. E essa lâmpada, ela cresce e fica maior e ilumina toda a sua família. Mesmo que a sua família não estiver muito interessada em Deus. Como que eu estou falando isso? Presta atenção em Abraão. Ló estava ali dentro só para receber as bênçãos. Ele não estava ali louvando a Deus o tempo todo. Mas Abraão tinha a lâmpada de Deus. Tudo de bênção que Abraão recebia, Ló recebia. Abraão recebia, Ló recebia. Aí Ló começou a se encher, né? Falar, não. Sem buscar a Deus, eu estou aqui e eu estou cheio de bênção. Vou me separar de Abraão. Separou? O que aconteceu?
quase foi morto, quase perdeu tudo que tinha. Quando Abraão não foi e o resgatou, ele não voltou para a luz. Então as pessoas vão ser iluminadas perto de você, desde que elas estejam junto com você. Porque a luz de Deus é tão grande na vida do servo de Deus, que ela sai iluminando todo mundo e abençoando todo mundo. Então a luz é individual, mas a luz também é coletiva. E essa luz vem da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nós só podemos andar na escuridão, tateando. Pode estar claro, pode ter energia. Quantas pessoas a gente vê por aí vagando, até na luz do dia, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe qual decisão tomar, ela está num problema tão grande que ela se sente cega até. E aí chega um servo de Deus, fala para ela, fala assim, olha, você só precisa dessa luz que é Jesus. Aí ela aceitando Jesus, aquele problema que estava quase matando ela, vira nada. Porque o próprio Deus entra e ilumina a vida dela e muda tudo. Então, sem Deus, puras trevas. Quando Deus entra na casa de uma pessoa da família, essa família começa a ser iluminada. Versículo 106. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Além dele fazer um compromisso com Deus, ele jurou, ele confirmou o juramento. Compromisso profundo, promessa em obedecer fielmente a Deus, obedecer o mandamento, justiça. Isso é uma aliança com Deus. Deus ama quem lhe oferece fidelidade voluntária. Que tem muita pessoa que eles são fiéis após ter um problema. Não, Deus, a partir de hoje eu vou ser fiel. Se o problema passar, a fidelidade dele acaba. Muita gente, Deus não tira o problema da vida dele, porque sabe que ele só está ali porque ele tem um problema. Muita gente não pode ser feliz. Porque se ele tiver um momento de êxtase de felicidade, ele esquece de Deus. Então, cada servo de Deus, Deus trata de uma maneira. Ele pode enriquecer, outro ele não pode. Porque se aquela pessoa enriquecer, ela acha que não precisa mais de Deus. Outros pode ter família, pode ter abundância e que continua servindo a Deus. Outros não pode comer um bife. Porque se ele comer um bife de carne de primeira, ele já acha que é melhor do que os outros. Então, cada servo é individual tratamento de Deus. E a nossa entrega para o caminho certo tem que ser voluntária. Porque no meio das dificuldades, se nós formos voluntários, nós vamos continuar servindo a Deus. E Deus vai continuar nos dando direção segura, mesmo no deserto. Caminho direto para a eternidade. Versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Palavra aqui não é aflito, é aflitíssimo. Quando a gente está aflito, pode ser que vai acontecer alguma coisa. Aflitíssimo já aconteceu. O perigo já chegou. E às vezes é um perigo de morte. Mas o que ele fala aqui? Que ele recorre a Deus, a palavra de Deus. Porque é no momento de aflição que a gente pede socorro a Deus. Entrega na mão de Deus. Deus, eu não tenho mais força. Agora é com o Senhor. E Deus entra com providência. Perigo real e perseguição real. E por muitas vezes a gente pensa, isso foi no passado. Hoje ninguém persegue o crente. Hoje ninguém tenta matar o crente. Acontece no Brasil e acontece fora do Brasil. Nós temos notícia de vários irmãos morrendo nessas guerras, nesses lugares. De vários irmãos que tentam pregar em outros países e são mortos. Então acontece perigo real, ontem acontecia e hoje continua acontecendo. E por muitas vezes as pessoas perdem a vontade de viver. Por isso que a segunda parte do versículo é: vivifica-me, Senhor.
pois a vida que havia em mim está se esvaindo. Eu preciso que o próprio Deus entre dentro de mim e me dê uma nova vida. Versículo 108. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Oferendas é um presente, uma dádiva, algo de valor que a pessoa oferece a um Deus, a um santo. É um pedido ou em agradecimento. O que nós temos para oferecer para o nosso Deus? Muita gente fala assim, eu dei minha vida para Deus. Eu não. Sua vida não é sua, sua vida é de Deus, Ele que te deu. Eu dei a minha voz para Deus. Eu não. Ele que fez a sua voz. Eu dei os meus talentos para Deus. Quem te deu os talentos? Foi o próprio Deus. A única coisa que a gente oferece a Deus é o nosso louvor. E não é o nosso louvor cantado. É o nosso louvor em santificação da nossa vida. Então, qual o presente? Qual aceita, Senhor, a oferenda dos meus lábios? Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu desprezava as outras pessoas com as minhas palavras, eu não desprezo mais. Isso é uma oferenda, porque por muitas vezes a gente está as pessoas chegam assim na gente, aperta tanta gente que a gente dá vontade de gritar, de explodir. Aí a gente engole e fala, Senhor, eu estou te oferecendo a oferenda dos meus lábios. Que se dependesse de mim, eu ia acabar com tudo aqui. Mas o Senhor, em oferenda ao Senhor, eu vou falar, pois não, senhora. A senhora deseja alguma coisa? Eu entendo que a gente não pode tratar pessoas como a gente não quer ser tratada, né? Tratar pessoas como a gente quer ser tratada. A gente não tem que retribuir a educação, a grosseria, a prepotência, a arrogância, a gente não é necessário retribuir, né? E lá em Efésios 4, 29 e 30 diz para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente que for boa para edificar e assim transmitir graça a terceiro no jogo. Não entristecer o Espírito Santo de Deus, do qual nós somos selados para a vida da redenção. Aí continua, toda ira, cólera, amargura, blasfêmia, sai do nosso meio. Então o povo de Deus ele tem que ter controle em saber o que fala, em saber o que diz, como o tom de falar, o tom a maneira de dizer. Porque tudo depende disso para ofender ou não ofender pessoas, né? Então, eu entendo isso. Através da nossa boca saem palavras que encaixam. Nosso grande problema é que o inimigo também sabe disso. E ele usa pessoas dentro da igreja para nos testar. Eu sempre falo que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra o principado, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Então eu não luto com uma pessoa que está querendo brigar ou me ofender. Eu estou lutando com o inimigo que está dentro dela. E nós cristãos, nós devemos perceber isso, não deixar o inimigo nos usar nessa forma, para machucar e ferir pessoas e matar pessoas. Amém. Oferenda dos lábios aqui é um louvor voluntário, que nós já comentamos sobre, em lugar dos sacrifícios de animais. Porque é muito fácil você sair, pecar, depois você mata um animal, o sangue dele escorre e você foi perdoado. E aqui o salmista está falando, não é isso que Deus quer. Ele quer o controle do nosso ego. Controle dos nossos sentimentos, controle das nossas emoções. Nós temos que pedir a Deus para nos fazer humildes e controlados, porque é assim que nós chegamos ao reino dos céus, mostrando a Deus que Ele é tão importante na nossa vida, tão importante, que nada mais importa. Não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho ovo para comer, se eu tenho só arroz com feijão. Nada mais importa. Em qualquer circunstância, eu darei a Deus uma adoração genuína, um reconhecimento amoroso. E vou tirar os rituais vazios.
Por isso que a gente precisa dessas pregações mais profundas, para a gente entender da Bíblia e não cair nessas besteiras. Porque uma pregação que passa assim só por cima, deixa os crentes tão fraquinhos, que a hora que chega um pregador eloquente, que fala isso com veemência, todo mundo acredita e faz. Todo mundo compra rosa, compra óleo, compra água e vai. E acha que está servindo a Deus. Versículo 109. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Gente, quando o salmista fala aqui que ele está em perigo de vida, era perigo de vida, de verdade. Porque a gente pensa assim, nós não somos perseguidos. Nós somos perseguidos sim. Quando você está num trabalho, que todo mundo descobre que você é servo de Deus, junta turminha para ver se te derruba. As pessoas gostam de fazer coisinhas para ver se você é servo de Deus de verdade. Fazer laços para ver se você cai. Inventar mentiras para ver se você acredita. Te chamar para festas que não são de Deus para ver se você vai. Te dar presentes que denigrem o nome de Deus para ver se você aceita. Tentar te corromper, te oferecem dinheiro para ver se você é ambicioso bastante, se você troca o nome de Deus por dinheiro. Eu lembro quando eu trabalhava na UTI do HRT e na UTI do Anchieta. Então eu saía 1 hora de outra e entrava 1 hora no mesmo. Eu descia correndo, sem almoçar, sem nada, de um direto para o outro. Sempre tinha o pessoal da máfia da funerária lá falando assim, olha, se morrer alguém numa dessas 2 UTIs que você trabalha, e você apenas só ligar e falar assim, morreu, você ganha R$50. Mas não é esses 50 de hoje não, que na época eu ganhava 500. Nas 2 UTIs morria 2, 3 pacientes todo dia. A cada ligação que eu fizesse eu ganhava 50. Quer dizer, numa semana eu ia tirar muito mais do que meu salário. Eu falei, eu sou de Deus, meu amigo. Comigo você não consegue. Mas teve colegas que fez. E teve colegas que comprou carro, que comprou casa. E que depois foi dar uma volta lá na papuda. Mas fez, porque caiu na ambição. E quanto mais eles descobrirem que você é crente, mais tentação vai aparecer. Porque o inimigo não fica tentando os servos dele não, porque já é dele. Ele quer tentar os filhos de Deus. Você vê que lá, quando Jesus estava ali, eles foram lá tentar o próprio Jesus. Ele ficou 40 dias, né, de jejum. Para nos mostrar que nós seríamos tentados. E a tentação não vai vir igual para mim, igual para vocês, não. Para cada pessoa é naquele pontinho fraco que a gente tem. Aí vai vir aquela tentação que você precisa estar ali em oração, em jejum, para não cair. E por muitas vezes a gente pode até cair. Mas a gente já leu aqui no primeiro versículo, que o próprio Deus está lá, pronto para nos levantar. Isso, Márcia, a situação assim. Tem uns anos que eu faço um tratamento dentário, aí eu fui dentista e aquele famoso desconto, né? Aí eu falo assim, olha, você não tem como fazer desconto. Agora eu posso fazer para você mais barato, se você não pedir a nota fiscal. Né? Aí eu pago o imposto, aí eu desconto, esse desconto para você. Aí eu lembrei, eu falei assim, olha, obrigada, mas eu sou cristã e eu não quero, eu prefiro a nota. Aí eu também sou cristã, mas sabe como é que né? O governo pega tanto imposto. Então, às vezes, até mesmo igual a gente, lança uma proposta para fazer com que a gente caia, né? E é tentador apresentar na proposta, né? Lembra do profeta novo e o profeta velho? Foi um profeta, e ele era profeta de Deus. Foi lá, enganou o profeta e fez ele morrer. Então Deus deixa essas histórias para saber que vai acontecer com a gente. E servir a Deus pode nos colocar em lugar de perigo, lugar de ameaça, de sofrimento. Pois tem muita gente que não quer nada com Deus,
mas eles querem receber o que os filhos de Deus recebem. E eles não entendem que a gente não recebe, não é porque Deus escolhe a gente e não escolheu eles. Deus escolheu todo mundo. Nós aceitamos a escolha de Deus. E eles não entendem também que é as bênçãos que correm atrás dos filhos de Deus. Isso. Aí ela fala assim, você vai estar por cima, por baixo, você vai ter que ser cabeça no lado, você vai emprestar e não tomar emprestado. Então, a gente só cria vontade quando a gente obedece. E quanto mais obedecer, mais bênção vai chegar. Mas as bênçãos vão correr atrás. Porém, mais tentação, mais pessoas com raiva, mais pessoas tentando nos derrubar também. Porque o inimigo não vai ficar quieto. O inimigo não vai querer que você vá para o céu, não. Ele vai querer te levar para o inferno junto com ele. E como? Tentando a sua vida para você cair. Mas nós temos que saber que nós vamos enfrentar grandes ameaças, sofrimentos. Mas nós vamos continuar fiel. Porque o próprio Deus nos garante isso. Que é só a gente fixar na palavra dele que nós vamos continuar. O Salmo 119 é o tempo todinho falando do valor da palavra de Deus. Porque é ela que muda nossas vidas, ela que nos liberta, ela que nos guarda, ela que nos protege, ela que nos dá saúde, nos dá alimento. Para o salmista o perigo era real. Ele relata que a vida dele estava ali, porque ele em perigo, porque ele honrava a lei de Deus em público. E aí aparece aqueles, já viu os agentes secretos de Deus? Tem muita gente que você convive com ele 10 anos, aí depois você vai descobrir que ele era crente. Por quê? Para não passar por esses perigos. Só que aí também não passa pelas bênçãos. Porque se você chega num lugar cheio de ímpios e você fala, aqui não, sou crente, e mantém a sua postura de crente, as pessoas se afastam de você. As que não querem Deus vão te abandonando. Você vai ficando sozinho com as pessoas do mundo e com Deus. Pode falar. Às vezes é nem necessário você pegar isso. Basta seus atos, ações e atitudes. Para a pessoa perceber quem você é. Entendeu? Porque tem muito crente que não tem atitude de crente. Como esse homem aí que não queria receber e espera não pagar imposto. Entendeu? Para lucrar. Então tem pessoas assim, que é crente, mas não tem atitude de crente. É ter tudo do mundo, vive as coisas do mundo. É verdade. Isso é horrível, né? Versículo 110. Armam ciladas contra mim, os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Pessoas podem tentar nos derrubar a todo momento. As armadilhas podem ser reais. Mas mesmo quando pessoas más tentam tramar o mal, tramar armadilhas, tentam nos derrubar, tentam nos denegrir, falar mal da gente, falar coisas que a gente nunca fez, coisas que nem passaram pela nossa cabeça, mas nós vamos ouvir outras pessoas dizendo. Tudo isso para tentar nos derrubar. Mas o salmista nos ensina que devemos ser fiéis a Deus, devemos continuar obedecendo a palavra de Deus, em vez de ceder ao medo. Porque por muitas vezes a gente fica com medo de ser rejeitado, de ser abandonado, de ficar pobre, de perder o emprego, de passar fome. E às vezes a gente cede. Mas o próprio Deus diz que olhai os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. E eu sustento. A roupa dele é mais bonita do que a roupa dos maiores príncipes da terra. E olha que eles só duram pouco tempo. Imagina vocês que eu amo. Imagina como eu quero que vocês andem bem vestidos. Como eu quero que vocês comam o melhor desta terra. Isso tudo é promessa de Deus para a nossa vida. E o que são as ciladas que correm para os filhos de Deus? São as perseguições, as mentiras, as oposições, as armadilhas. Que as pessoas que rejeitam Deus
fazem para prejudicar quem anda na verdade. Dentro da igreja, são aquela mão que levanta depois que você faz um evento, o joio, que está sempre dentro da igreja. Você trabalha, se esforça. A hora que você termina, podia ter sido melhor. Você podia ter feito isso, aquilo. Mas antes não apareceu, não te ajudou, não te deu uma mão. É aqueles engenheiros de obra pronta. Depois que está tudo pronto, que você já está ali cansada, que você está no momento de fragilidade, ele chega, toca o dedo na sua ferida. Fala, olha, teve tudo muito bom, mas tinha um copo d'água que caiu lá e você não viu. Quer dizer, uma coisinha só. Pode falar. Aí tem aquela dinâmica, né? Um círculo bem grande, aí você põe o pinguinho no meio. Aí, o que você vê nesse círculo? Aqui, só o pinguinho. Quer dizer, só vê o objetivo, né? Vê a qualidade, né? Que a pessoa faz. As virtudes das pessoas, sabe? Perfeito. Todos nós temos perfeito, né? Mas o que o salmista quer nos ensinar aqui? Fidelidade. Não importa o que fala, o que aconteça, sejamos fiel a Deus. Constância na fé, mesmo em meio às pressões. Versículo 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer no coração. A palavra legado significa herança, bens deixados em testamento, aquilo que se transmite para a geração seguinte. Nós somos o quê? Nós somos a geração seguinte. Porque veio os filhos de Deus, veio Deus, Ele mandou Jesus, mandou os patriarcas, mandou Jesus, e nós somos a próxima geração. Qual é o nosso legado? A palavra de Deus. Porque os patriarcas não tinham a palavra de Deus. O próprio Deus punha a palavra no coração e na mente deles. E aí eles foram escrevendo, eles foram ditando a palavra de Deus e deixou ela como herança para nós. E o que alguém que recebe uma herança tem que fazer? Guardar como se fosse o bem mais precioso. Saber o que tem na sua herança. Fazer um inventário. Olha, aqui tem isso. Eu ganhei isso do meu pai. E Jesus ainda ensinou outra coisa maior para a gente fazer com a herança. Lembra a parábola dos talentos? Que o Senhor saiu e deu moedas para as pessoas. Aquele que escondeu, que ganhou uma única moeda que escondeu, servo mau e infiel. Você poderia ter posto pelo menos essa moeda no banco para ter juros. Então, o que Deus quer que a gente faça com essa herança que Ele nos deixou? Que nós aprendamos e ensinamos para outras pessoas. Multiplicar, isso mesmo. E essa herança é eterna. Veio para nós passamos para a próxima geração, para a próxima passar para outra. Se nós não conseguirmos passar essa herança para a próxima geração, toda uma geração, o sangue de toda uma geração vai ser cobrado de nós. Além de saber que nossa herança é eterna, nós sabemos que ela nos traz alegria, que ela preenche o nosso interior. O salmista deixa bem claro que os ensinamentos divinos é o nosso bem mais precioso. Ele ensina que ela deve ser a nossa fonte de felicidade. Crente não fica feliz porque mora num casão, porque tem um carrão. Nós ficamos felizes porque nós temos Deus, porque nós temos a palavra de Deus. E porque nós obedecemos a palavra de Deus, nós podemos ter um casão, nós podemos ter um carrão, mas isso não vai encher o nosso coração. Sempre Deus que vai preencher a nossa vida. Versículo 112. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até ao fim. Nesse versículo, aprendemos que temos que ter uma decisão firme e consciente em obedecer a Deus. Porque dúvida sempre vai aparecer. Gente, quem num momento de aflição nunca teve dúvida? Quem nunca falou assim, por que eu, Senhor?
porque minha família, Senhor, porque o meu parente, Senhor, porque a minha casa, Senhor, porque o meu carro, Senhor. Isso vai aparecer. Por isso que o salmista fala aqui, ó, eu induzo, em outras traduções, eu inclino. Isso é esforço pessoal. Todos os dias a gente tem que falar, Senhor, eu acredito na tua palavra. Por mais que as circunstâncias digam outra coisa, por mais que eu ainda esteja doente, por mais que eu não tenha o que comer direito, por mais que eu ainda more de aluguel, por mais que eu tenha que fazer muitas coisas que eu não estou gostando, mas segundo a tua palavra eu continuo fazendo. Porque eu sei que o Senhor me promete lugares melhores. E eu creio na tua palavra. Esforço pessoal. Iniciativa de convencer a si mesmo. De direcionar a própria vontade a seguir a palavra de Deus. Porque a nossa vontade é ruim. A gente quer o que for mais fácil. A gente é preguiçoso. A nossa mente, se você acostuma a ficar sem pôr nada na sua cabeça, acabou. Ela vai ser um grande vazio. Mas se todo dia você acorda cedo e lê a Bíblia e tá difícil, você pega o dicionário e vai descobrir o que é, você aprende. Você vai querer fazer isso todo dia. Mas se você falar, não, hoje eu não vou ler não, amanhã também não, a hora que você percebe, tem um ano que você não lê a Bíblia. E a mente acostuma, cauteriza e acha que tá tudo certo. Versículo 113. Aborreça a duplicidade, porém amo a tua lei. O salmista diz que fica aborrecido não com a pessoa que tem uma mente dupla. Ele fica aborrecido com a falsidade que existe dentro daquela pessoa. Até porque a gente sabe que aquela pessoa falsa vai para o inferno. Vai perder a salvação dela. Então a gente fica aborrecido porque a gente fala, a gente prega, a gente ora e a gente conversa. A gente fala, dessa vez foi. Dessa vez ela aceitou Jesus. No outro dia você encontra a pessoa, ela está fazendo outra coisa. Aí ela vem para a igreja uma vez, você fala, ai meu Deus, se converteu. Graças a Deus. Aí você encontra ela de novo, ela está caída de novo. Está muito no presídio, né? Todo preso que se converte. O problema é quando sai, né? E aí o salmista fala aqui que ele fica aborrecido. Por quê? Porque ele não gosta daquela pessoa? Não, ele não quer que aquela pessoa se perca. Ele quer que aquela pessoa deixe de ser falsa, que aceite Jesus, que comece a seguir a palavra de Deus, que tenha uma decisão firme. Porque nós, filhos de Deus, nós não podemos ter duas caras. Como que eu vou chegar? Imagina, eu chego para a Leda e ela fala assim, ó, semana que vem é você. Eu falo, ok, Leda. E aí eu não apareço aqui, eu não aviso, nem nada. E aí? Ela vai ter problema? Não. Outra pessoa faz o salmo. Deus vai ter problema? Não. Deus usa outra pessoa. Eu vou ter problema. Porque do mesmo jeito que eu tratei a palavra de Deus, o compromisso com Deus, com descaso, a minha vida vai ser feito um descaso também. Porque Deus se aborrece com quem não quer obedecer Ele deliberadamente, conscientemente. Quem tem duas caras, quem está aqui, ó, tem gente que fala assim, ó, só vou no culto se o pastor estiver lá. Ele está servindo, adorando o pastor e não a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, não interessa quem está lá. Nós vemos aqui para adorar a Deus. Não interessa o que é cantado, o que é falado. Interessa que o meu coração está direto ligado no trono da glória, louvando a Deus. Versículo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Quando nós decidimos seguir a Deus, nós temos que ter uma fé inabalável. Porque é igual nós já conversamos. Vai vir pedrada, vai vir coisas de todos os lados. Vocês podem prestar atenção que uma pessoa que não serve a Deus, às vezes, ela tem uma vida mais tranquila no sentido de perseguição do que a gente. Porque ela já não é de Deus. Quem se interessa por ela? Ninguém. Nem o próprio dono, que é o inimigo. Deixa ela lá, as próprias vontades dela.
A Bíblia diz isso: deixei ele seguir as suas próprias vontades, aos desejos do seu coração. Os problemas que ela vão ter, a maioria das vezes, é pelas decisões erradas que ela está tomando. E quem não tem Deus, todo dia toma decisão errada. Agora o servo de Deus não. Mesmo tomando decisões certas, vai ter perseguição, vai ter problemas. Porém, com a proteção de Deus. Problemas pode até passar perto da sua porta, mas não vão entrar dentro da sua casa. Porque o próprio Deus diz que Ele é o teu refúgio, o teu escudo. E na palavra de Deus nós conseguimos ficar com a fé inabalável. Ele é nosso abrigo, nossa proteção contra o mal. Salmo 46:1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No 115 está: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. O salmista deixa bem claro que para obedecer a Deus temos que nos afastar do mal. A decisão de sair de perto do mal é nossa. Por quê? Para a proteção de nós mesmos. Porque senão o mal vai ficar perto da gente e vai nos influenciar. A gente fala: não, eu sou forte, eu sou crente. Primeiro dia a gente resiste, segundo a gente resiste, no terceiro a gente já começa a abalar. Então, fuja do pecado. Se aqui está a aparência do mal, fuja da aparência do mal. Deus não fala para fugir quando o mal já está instalado, não. Se parece que é mal, já corre. Porque nós não somos fortes o bastante. O salmista, ele mesmo pede para as pessoas más se afastar dele. Para não conviver, porque ele não quer conviver com o pecado. O problema é que nós não temos coragem de fazer isso. Porque às vezes a pessoa má pode ser nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos. E aí a gente continua convivendo com aquela pessoa porque a gente acha que nós vamos ganhá-la para Deus. Você imagina você convivendo perto de uma pessoa má, que é estelionatária, que é seu parente, que dá golpe em todo mundo. E ela não tem limite. Um belo dia, ela vai pegar o teu cartão e vai gastar. E você depois vai chorar no pé de Deus. Aí Deus vai falar para você assim: eu pedi para você fugir da pessoa má. Eu pedi para você fugir da aparência do mal. Agora eu vou te dar força para você trabalhar e pagar essa dívida. Mas ela aconteceu na sua vida. Quando o salmista manda a gente separar-se do mal, não é apenas uma recomendação, não. É vigilância. E a ordem de Jesus é vigiai e orai. E aí a gente ora e não vigia. Então é ordem, é mandamento. Porque se a gente anda junto com o mal, uma hora nós vamos errar. Versículo 116. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Quando o salmista pede amparo, ele está pedindo proteção, apoio, auxílio, refúgio. É a ação de sustentação, é o que a gente falou da palavra lá, que é um círculo, que é proteção. Nós ficamos no meio do círculo e Deus coloca miríades de anjos em redor nosso, ao nosso redor, nos protegendo. Porque ali vai evitar que a gente caia. Enquanto a gente estiver naquele lugar seguro, nós estaremos abrigados. Então, um pedido de socorro é baseado no que a gente acredita de Deus. No que Deus prometeu, nós lemos, aprendemos e acreditamos que Deus é nossa proteção. Versículo 117. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente: nós somos totalmente dependentes de Deus. Como uma criança de colo é dependente de um adulto para viver,
nós somos totalmente dependentes de Deus. Se a criança não é alimentada, ela pode morrer. Se não dá água para ela, ela pode morrer. Nós somos do mesmo jeito. Se Deus não nos alimenta, nós podemos morrer. Muitas pessoas estão com um corpo saudável, mas na mente dela, na alma dela, ela não tem Deus, ela perdeu a vontade de viver. Muita gente morre de depressão, morre de tédio, perde a motivação para viver. Qual seria a motivação? A palavra de Deus, os ensinos de Deus. Isso não quer dizer que crente não tem depressão, ele tem. Mas aí ele corre para a palavra de Deus e na palavra de Deus ele acha socorro. Ele busca ajuda e com a ajuda e com a proteção de Deus, ele consegue voltar a ter vontade de viver. Pode falar, Esther. Assim, às vezes, exteriormente, a pessoa está até boa, mas por dentro está faltando algum nutriente, algo que depois pode prejudicar em algum órgão do corpo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está bem, mas está com falta de ferro, né? Aí vai diminuindo até que ponto de, né? Então, às vezes não é algo que se nota, esse problema, essa enfermidade que a gente pode dizer que é a doença da alma, né? Não é uma coisa que se nota na hora, mas aos poucos vai chegando e quando vê, já não existe mais. E Deus é tão maravilhoso que o que ele fez? Ele sabia que o corpo humano ia desgastando. Então ele deixou os médicos. Aí você vai no médico e ele fala assim, olha, você tem que vir aqui uma vez no ano para a gente fazer uma bateria de exames. Aí a gente se acha o bonitão, o sabidão. Não preciso não, eu estou muito bem. E aí não vai. E aí só vai quando já está doente. E aí passa por vários problemas. E assim, por exemplo, às vezes a gente faz pensando que é o certo, né? Igual tem uns anos aí que eu fui na nutricionista, aí ela foi perguntar, você vai pé, você tem que comer 3 frutas por dia. Aí eu, tá bom, aí quando eu cheguei lá, aí ela perguntou assim, eu chupei 6 laranjas, ela, não! Por que tá pensando, né? 3 tipos de frutas. Diferente. Mas então, sabe, chupando 6 laranjas. Na hora que eu falei que eu chupei 6 laranjas, ela, não! Piorou. Em vez de se ajudar, piorou. É a mesma coisa de você falar para um paciente assim, olha, você vai tomar 3 comprimidos por dia e não explicar, ele acorda de manhã, põe os 3 comprimidos e bebe. E aí ele passa mais mal do que antes, porque 3 por dia, um de manhã, um de tarde, um de noite. Aí a hora que aqueles 3 comprimidos faz pico junto, ele desmaia e chega lá, olha, os comprimidos me fez mal. Foi ele que não obedeceu e alguém não explicou direito. O salmista fala que todo servo de Deus tem que reconhecer que é pequeno. Que Deus é tão grande e que nós não somos nada. Não tem dinheiro, não tem estudo, não tem nada nesse mundo que faça uma pessoa maior do que a outra. Que faça uma pessoa melhor do que a outra. Aos olhos de Deus, nós somos todos filhos de Deus, filhos amados, que Ele cuida de maneira diferente. Mas não é porque uma pessoa é melhor do que a outra, é porque Ele nos ama tanto, que Ele respeita a nossa individualidade. E nós, para não incorrer em erros, e achar que Deus está nos usando, que Deus nos ama mais, que Deus nos quer melhor do que os outros, todos os dias nós temos que acordar e falar, Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Eu não sou nada, eu preciso do Senhor para as menores coisas. Versículo 118. Despreza o que desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia dele. Nós acabamos de falar que quando uma pessoa quer se manter em erro, Deus se afasta um pouquinho e deixa a pessoa viver sobre seus próprios pensamentos, viver a própria vontade, fazer o próprio querer, para a pessoa saber o que tem dentro do coração dele. Porque Deus ama quem obedece os seus decretos e despreza os que desviam. Mas os que desviam conscientemente
Porque tem muita gente que faz coisa errada, mas ele não sabe que está fora da lei de Deus. Tem muita gente que faz coisa errada achando que está louvando a Deus. E muita gente que despreza a lei de Deus, eles se acham inteligentes, eles se acham sábios, eles se acham ricos, mas na verdade eles estão em si mesmados, cheios de si mesmo. Na verdade eles são arrogantes, prepotentes, e eles não são muito inteligentes não. Hoje eu estava assistindo a aula e o professor falou assim, olha, na época do Apocalipse existiam algumas bestas, agora tem muito mais besta do que da época do Apocalipse. Porque as pessoas estão tão cheias de si, achando, não, nós somos melhores que a geração passada porque nós temos inteligência artificial. Gente, pega um prédio igual esse aqui, pega um prédio novo agora, depois da inteligência. Pega um prédio lá do passado. Prédio do passado não cai nunca, nem um terremoto. Tem alguns que resistiram à bomba. Prédio igual esse aqui, já ia ter umas rachaduras. Prédio do jeito que estão construindo agora, todo no vidro, com ferro, não aguenta um tremor. Então, quem é mais inteligente? Somos nós ou é o pessoal do passado? As casas que eles faziam, tem 100, 200, 300 anos, tá do mesmo jeito. Alguns não tinham banheiro dentro de casa. Mas o piso tá lá bom, o teto tá bom, só consertar. As casas que nós construímos hoje em dia, a hora que começa a construir um prédio do lado, ela já se racha todinha. Pois é, e nós estamos nos achando que nós somos especiais porque nós temos internet, porque nós temos inteligência artificial. Deus concede cada coisa para a época certa. Essa internet, essa inteligência artificial, Deus concedeu a inteligência ao homem para que o evangelho seja pregado a toda criatura. Confins do mundo onde nós não podemos chegar com nossos pés, nós chegamos com a internet. Engraçado, as pirâmides, sem nenhuma tecnologia. Estão lá em pé até hoje. Só que lá, para pregar, eles subiam numa montanha e o vento tinha que levar a voz para as pessoas. O mundo cresceu muito. Então Deus fez nascer um homem pronto para criar internet, outro para criar inteligência artificial, para nós podermos pregar para multidões, sem sair do próprio lugar. A igreja pregava só para quem estava aqui, Agora a gente prega para o país inteiro e até fora do país. E a gente perde tempo falando mal da inteligência artificial, falando mal da internet, sendo que em vez de falar mal, a gente tinha que estar usando como instrumento para que o evangelho chegue nos lugares distantes. Aí a gente fala, mas eu não gosto não. Gente, quando o rádio saiu, era essa mesma história de falar da inteligência artificial, de falar. Quando a televisão saiu, quem tinha uma televisão em casa, meu Deus, era banido da igreja. Quando a calça jeans saiu, uma mulher que pôs calça jeans era expulsa da igreja. Quando apareceu esse monte de salão aí que cortando o cabelo das mulheres, as mulheres eram expulsas da igreja. Então esse mesmo discurso que vocês ouvem sobre internet, sobre celular, sobre inteligência artificial, eu vou fazer 60 anos de igreja. Eu já ouvi da calça, da televisão, do rádio, do gravador, tudo que aparece de novo. Parece que a igreja esquece da Bíblia e foca naquele negócio e começa a falar mal. Tudo que Deus deu inteligência para o homem para criar é bom. Já teve tempo da gente desprezar a praia. Você imagina, a igreja falava que a praia era do demônio. Agora Deus vai fazer alguma coisa para o demônio. Deus vai fazer um homem nascer com inteligência para criar um aparelho, para o aparelho ser do diabo. Não. É as pessoas que estão usando mal. Mas do mesmo jeito que a gente usa mal a televisão, a gente usa mal o rádio, a gente usa mal o arroz, a gente usa mal a farinha de trigo, a gente usa mal o carro.
tudo que cai na mão de pessoas que são mal, elas usam o mal. O mal não está nos aparelhos, o mal não está nas coisas, o mal está dentro do nosso coração. O mal está dentro da nossa mente. Então, tudo que você pegar, se você usar para o bem, ela vai ser bem. O dinheiro foi criado para o bem. Tem gente que usa para o mal. O estudo foi criado para o bem. Agora, vocês sabiam que tem mais bandido na faculdade do que filho de servo de Deus? Porque o servo de Deus fala que se mandar o filho para a faculdade, ele vai desviar. Se você ensinou para ele, o menino andou junto com ele, ensinou a palavra de Deus, ele vai desviar na faculdade. Agora o bandido já manda ele lá para ele aprender as coisas que ensinam lá, para ele poder dar golpe no povo. Porque quanto mais você aprende sobre as outras pessoas, mais você conhece, mais fácil fica de você derrubar elas. Por isso que Deus pôs o povo no deserto, para eles saberem o que tinha no coração deles. Foi para Deus saber não, Deus já sabia. Olha, vocês vão andar 40 anos no deserto para vocês descobrir o que tem dentro do coração de vocês, que eu já sei. E eu sei que é maldade. E vocês acham que são bons. E vocês são maus. Tanto que nenhum daquele povo ali, a não ser Josué e Caleb, não entrou na terra prometida. Porque eles descobriram que eram maus e gostaram e continuaram sendo maus. E Deus nos põe aqui dentro da igreja, com pessoas nos atacando, nos ofendendo, para a gente saber o que tem dentro do nosso coração. Porque se o nosso coração for mau, nós vamos partir para cima dessas pessoas e vamos acabar com elas. E a gente não pode evitar. Isso. Não pode atribuir o mal ao mal. Por isso que Deus nos ensina fugir da falsidade, fugir da astúcia. Porque a gente fala assim, eu sou esperto, eu sou mais esperto do que os outros. Essa esperteza pode ser astúcia, e a astúcia é do inimigo. A astúcia não é inteligência, é sabedoria, porque tem a sabedoria de Deus e tem a sabedoria do mal. Sabedoria do mal. Astúcia é para enganar, é para iludir, é para, se tem só um pão, aquele pão é meu. E Deus falou para você dividir ao meio e dar metade para o seu irmão. Ah, mas eu cheguei primeiro. Não importa. Você chegou primeiro, você não vai nem comer. Olha o que é a ceia. Você chegou primeiro, não vai comer, vai dividir o pão, vai sentar, esperar seu irmão que está vindo bem devagarzinho. A hora que ele chegar, vocês dois podem comer o pão junto. É isso que Deus nos ensina na ceia do Senhor. E todo mês, de 15 dias, e não sabe nem o que é aquilo ali. É fidelidade a Deus e ao nosso irmão. Versículo 119. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Deus rejeita, descarta quem rejeita a sua palavra, quem rejeita a vontade de Deus. Escória significa resto, sujeira. Tira um bem precioso do metal e aquilo que rapou, aquilo que ficou é lixo. Então, se a gente não quer a palavra de Deus, nós nos tornamos lixo, porque nós não servimos para a obra de Deus. Ímpio são as pessoas que escolhem viver de forma má, desobedecendo a Deus de propósito. Eles têm consciência que são mal e eles querem continuar sendo mal. Versículo 120. Esse é o nosso último versículo de hoje. Arrepia-se minha carne com temor de ti e temo os teus juízos. Muita gente fala assim, estou toda arrepiada. Mas o que é um arrepio? É uma reação involuntária do corpo. São nossos pequenos músculos que estão debaixo da pele que se contraem. Aí faz os nossos pelos levantar. E isso acontece por causa de frio, por causa de muito calor, emoções fortes, medo, alegria intensa. O salmista sente arrepio, essa descarga de adrenalina, por medo, por temor, por respeito profundo e reverência à grandeza e à santidade de Deus. O que isso quer dizer? Todas as vezes que a gente pensar em pecar, a gente fala, eu vou sujar o nome de Deus.
Todas as vezes que eu pensar em ter uma atitude ruim, como Deus é tão santo e Ele não aceita essas coisas. Aí a gente muda a nossa decisão. E a gente corre para a justiça divina. Por mais que eu esteja perdendo agora, igual a Esther perdeu, né? Olha, eu vou perder, eu vou ter que pagar um pouco a mais. Mas a justiça divina diz que eu não vou entrar nessa falcatrua que ele está tentando fazer. Porque era uma brechinha desse tamanho. Aquele dinheiro que talvez você ia pegar, você ia gastar, não ia saber com quem. Mas o seu inimigo sabia que você aceitou aquele ali. E ia mandar mais. A hora que você vesse, você já estava toda enrolada. Outras traduções falam que o corpo do salmista estremeceu, que tremeu de profunda reverência a Deus. Isso é puro temor. Em Provérbios 9:10 está escrito: temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo é prudência. No livro dos Salmos 111, versículo 10 está escrito: temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. Temor significa respeito profundo, não medo. Porque não adianta eu ter medo de Deus. Eu sei que Deus pode me matar a hora que Ele quiser. Mas também eu sei que Ele pode reavivar minha vida a hora que Ele quiser também. Temor aqui significa reverência a Deus. E o temor é o ponto de partida para a nossa vida. Para nós sermos primeiro inteligentes, lendo a Bíblia. E depois usar tudo que a gente leu para melhorar a nossa vida. E isso significa sabedoria. Amém. Eu não sei o endereço, mas diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A arrogância, a prepotência, a altivez, tudo aquilo que é vergonhoso, enganoso e astucioso. Eu não sei lidar, mas a Bíblia fala isso. E temer a Deus consiste em aborrecer tudo aquilo que é vergonhoso, enganoso e astucioso. É verdade. Até porque se é vergonhoso uma coisa que ninguém pode ficar sabendo, se é uma coisa vergonhosa, eu não posso fazer. Tudo que eu faço, todo mundo tem que ficar sabendo. Se eu estou fazendo uma coisa e eu chegar, é segredo, ninguém pode ficar sabendo, tá errado. Porque alguma coisa ali vai contra alguém, se alguém não pode ficar sabendo. A Bíblia diz que nada é demasiadamente possível para Deus e tudo é revelado. Nada é fofoca. Amém? Algum pedido de oração? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, nós estamos aqui porque o Senhor é grande, maravilhoso. Mesmo assim, o Senhor resolveu olhar para nós aí do alto céus e cuidar das nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que nós somos falhos, que nós somos cheios de defeito, mas nós reconhecemos também que nós te amamos. Toda a força do nosso coração, com toda a força da nossa mente. Mesmo que às vezes algumas atitudes que nós tomamos não revelam isso. Olha para dentro de nós, Senhor, para o nosso coração e vê, Senhor, que nós te amamos. Senhor, nós colocamos, Senhor, os pais do Alexandre nas tuas mãos, Pai. Porque nós sabemos que era o melhor lugar que eles podem estar. Porque nós sabemos que ali há a cura, há perdão, a alegria, a salvação, a renovo, Pai. Por isso nós já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer na vida deles. E nós te agradecemos também por esses momentos que aqui nós passamos. Por cada irmã, por cada irmão que aqui está, meu Pai. Renova a vida deles. Com saúde, com paz, com alegria, com harmonia no lar, Senhor. Dai força, saúde, coragem para levar a Tua palavra mais além. Pai, que cada um aqui possa ser cheio do Teu Santo Espírito. Que ao abrir a boca, Pai, possa sair a Tua palavra e eles possam ganhar almas para Ti.
Pai, é muito rico para nós esse momento que passamos aqui na tua presença. Porque daqui nós tiramos força, Pai, para seguir nessa vida cheia de luta, cheia de trabalho. Porque aqui nós sabemos que o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger, que o Senhor vai nos garantir vitória em todas as lutas que passamos. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.